qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de lei, qualquer tipo de direito e de dever que existem entre homem e mulher. Vai passar a ter direito, vai passar a ser construído a base da sociedade brasileira. A família vai ser construída entre lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Isso que vai ser a base da família. Ainda no eixo orientador 3, apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E aqui eu entro num ponto importante agora. Ainda no eixo orientador 3, promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais homoafetivos. Para começar, a palavra casal aqui, ela está mal empregada. A palavra casal quer dizer união entre pessoas de sexo oposto, entre homem e mulher, entre macho e fêmea. Então, é antagônico você falar casal homoafetivo. Não pode se usar essa expressão, dentro da nossa língua portuguesa, pelo menos. Agora eu pergunto aos idealizadores desse plano. A pessoa, o par homoafetivo, ele tem o direito de adotar uma criança, mas alguém já fez algum estudo sobre o impacto psicológico para essa criança que será adotada por esse par homoafetivo? Eixo orientador 4, diretriz 17, a última aqui em vermelho, nos diz assim: propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação como ato inicial das demandas de conflitos agrários e urbanos, priorizando a realização de audiência coletiva com os envolvidos. Aqui está a perda de direito de propriedade. Se você tem um imóvel urbano ou rural invadido, você não vai poder mais recorrer ao judiciário. Você e o invasor serão ouvidos pela sociedade civil organizada para resolver esse impasse. Lembrando que essa sociedade civil organizada fará parte de uma comissão que defende essa ideologia. Ainda no eixo orientador 4, diretriz 11, propor alteração do texto constitucional de modo a considerar as polícias militares não mais como forças auxiliares do Exército, mantendo-as apenas como forças reserva, causando aí um desequilíbrio entre policiais militares e Exército. Agora eu chamo sua extrema atenção para um detalhe que está passando desapercebido nesse programa. Ainda no eixo orientador 4, diretriz 17, há uma ação programática que fala assim: realizar ações permanentes de estímulo ao desarmamento da população. A princípio, o desarmamento da população civil soa como uma coisa boa, mas não é bem assim. A história vai nos mostrar isso. Eu vou narrar aqui alguns fatos históricos que vai mostrar isso com detalhes. E sempre no país onde houve um desarmamento total da população civil, havia alguma ação do governo por trás disso. Vamos aí fazer um passeio pela história para analisar essa questão de desarmamento em vários países do mundo. Em 1911, a Turquia desarmou sua população. De 1915 a 1917, 1,5 milhão de armênios impossibilitados de se defenderem foram caçados e exterminados. Em 1929, a União Soviética também desarmou a sua população. De 1929 a 1953, cerca de 20 milhões de dissidentes impossibilitados de se defenderem foram caçados e exterminados. Em 1938, a Alemanha desarmou a população. Isso um ano antes da Segunda Guerra Mundial. E dentro do período da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 13 milhões de judeus e outros não-arianos impossibilitados de se defenderem também foram exterminados. Em 1935, a China desarmou também a sua população. De 1948 a 1952, 20 milhões de dissidentes políticos também foram caçados e exterminados. Em 1964, a Guatemala desarmou também sua população. De 1964 a 1981, 100 mil índios maias impossibilitados completamente de se defenderem também foram caçados e exterminados.
Em 1970, Uganda desarmou a população. De 1971 a 1978, 300 mil cristãos também foram aniquilados aí por ações do governo, da política de Uganda. De 1956, o Camboja desarmou sua população. De 1975 a 1977, 1 milhão de pessoas foram assassinadas por ações políticas do governo ditatorial, e essas pessoas estavam completamente impossibilitadas de se defenderem. Em todos esses países, União Soviética, Turquia, Alemanha, China, Guatemala, Uganda e Camboja, houve ações de desarmamento total da população civil que antecedeu um pesado massacre por parte desses governos ditatoriais em cima dessa população. Agora vamos analisar dados mais atuais. Há 12 meses, o governo da Austrália editou uma lei obrigando o proprietário de arma a entregá-la para ser destruída. 64 mil armas foram entregues e destruídas. O resultado no primeiro ano foram os seguintes: os homicídios subiram 3,2%, as agressões 8,6%, os assaltos à mão armada 44%. Somente no estado de Vitória, os homicídios subiram 300%. O mesmo fato ocorreu no Reino Unido, que adotou o desarmamento da população. Os crimes à mão armada cresceu 35% logo no primeiro ano após o desarmamento. E os assassinatos com arma de fogo registraram um aumento de 32%. O que estamos notando aqui nesses dois países é que não diminuiu a violência com arma de fogo por causa do desarmamento da população. Foi até o oposto. E daqui em diante nós vamos analisar isso. Como que a real intenção com esse programa de direitos humanos é estabelecer um governo ditatorial no Brasil, aniquilando completamente a Constituição brasileira como você a conhece hoje. O primeiro passo para transformar uma democracia em um governo ditatorial é calar a boca da imprensa livre. E isso é um ponto fundamental que está aqui no Eixo Orientador 5, Diretriz 22. O Eixo Orientador 5 possui 5 diretrizes. Na última aqui, a ação programática diz o seguinte: propor a criação do marco legal regulamentando o artigo 221 da Constituição Federal, estabelecendo o respeito aos direitos humanos nos serviços de radiodifusão, rádio e televisão, concedidos, permitidos ou autorizados, como condição de sua outorga e renovação, prevendo penalidades administrativas como advertências, multas, suspensão da programação e cassação de acordo com a gravidade das violações praticadas. Isso é a censura da imprensa brasileira. Eu mencionei no início desse DVD que a aprovação do PNDH3 seria a volta à ditadura. Mas na verdade é algo muito pior que uma ditadura. É a implantação de um regime totalitarista. É característica desse tipo de regime totalitarista uma lavagem cerebral completa da população, principalmente da população jovem. Se você, de certa forma, ficou assustado com tudo que foi discutido aqui nesse vídeo até esse momento, a pior parte vem agora. Trata-se de uma revolução cultural que querem implantar com essa política, com essa ideologia. Esse Plano Nacional dos Direitos Humanos, PNDH3, em seu eixo orientador 5, todo marcado em vermelho aqui com suas 5 diretrizes, diretriz 18, 19, 20, 21 e 22, quer implantar literalmente uma revolução cultural no Brasil. Educação e cultura em direitos humanos. Observe a maldade, a malícia que está por trás desse eixo orientador. Todos os professores serão educados a seguirem rigorosamente esse plano.
que eles chamam de direitos humanos. Isso será feito também no ensino fundamental, médio e superior. O detalhe é que será criado um curso superior, que será uma graduação em direitos humanos. As crianças, adolescentes e jovens serão instruídas a seguirem rigorosamente o plano. Isso é uma cópia, é o mesmo que fez Mao Tse-tung com a Revolução Cultural imposta à China, que ele implantou uma doutrina ideológica com seu famoso livro vermelho, onde foi varrido do mapa um remanescente cristão e implantado um ateísmo. Assim como fez Mao Tse-tung, o plano que essa raça de ateus querem implantar no nosso país molda todos os jovens a aceitarem o plano e lutarem por ele, lutarem contra todos que se opuserem ao plano. Dentro desse eixo orientador 5 que propõe essa revolução cultural no nosso país, encontra o seguinte: fomentar parcerias com as diretorias públicas de Estado e da União para a defesa jurídica dos defensores de direitos humanos nos processos abertos contra eles. Divulgar em âmbito nacional a atuação dos defensores e militantes desse plano, fomentando cultura de respeito e valorização de seus papéis na sociedade. Difundir o conhecimento sobre esse plano e sobre a legislação pertinente com as publicações em linguagem de forma acessível. Fomentar as redes de canais de denúncia, Disque Denúncia, e sua articulação com instituições que defendem esse plano. Afeiçoar o sistema de fiscalização e violação aos defensores desse plano, por meio de aprimoramento do arcabouço de sanções administrativas. Ampliar equipes de fiscalização sobre a violação desse plano, em parceria com a sociedade civil. Isso, meu amigo, que você está ouvindo, é uma implantação de uma ideologia completa. Nós encontramos dentro do eixo orientador 5 algo muito semelhante ao que fez Hitler para implantar o nazismo, a propaganda. Há no eixo 5 a ação que fala o seguinte: incentivar a produção de filmes, vídeos, áudios e similares voltada para a educação em direitos humanos e que construa a história recente do autoritarismo do Brasil, bem como as iniciativas populares de organização e de resistência. A propaganda foi algo de extrema importância para o nazismo, para a implantação do nazismo. Isso é fato na história. Vemos um personagem sempre ao lado de Hitler. Seu nome era Joseph Goebbels. Era o ministro da propaganda. Foi o braço direito de Hitler, aparecendo sempre ao seu lado todo o tempo. Foi o único que Hitler permitia discursar em seu lugar. Outros que usaram também a propaganda e a censura foram Mussolini, na Itália, com a implantação do fascismo, e Stalin, na União Soviética. Esse plano que está aí, ele propõe a quebra do equilíbrio entre os três poderes no Brasil. Simplesmente coloca o judiciário e o legislativo e até mesmo o Ministério Público sujeitos todo o tempo ao poder executivo. Um fato muito semelhante a esse ocorreu há poucos anos nos Estados Unidos. Após o 11 de setembro, com a aprovação do chamado Ato Patriota, na verdade um pacote de leis que erradicou a Constituição americana, destruindo o equilíbrio entre os três poderes. Hoje os Estados Unidos está longe de ser uma democracia. O Ato Patriota, assinado nos últimos anos de governo do presidente Bush, simplesmente tirou o poder do legislativo e do judiciário, dando todo o poder também ao executivo. Barack Obama, em sua campanha, ele prometeu que iria acabar com o Ato Patriota, mas o que ele fez foi simplesmente assinar também o Ato Patriota. Com esse PNDH3, a mesma coisa acontecerá no Brasil. O plano é uma reformulação completa do sistema constitucional brasileiro.